Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Cabelo. Hoje é domingo, dia 22 de setembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Alegrando-se na Ressurreição. O texto que serve como base para o nosso estudo vai se encontrar em Marcos capítulo 15, versos 42 a 47 e Marcos 16, versos 1 a 6. Eu vou deixar que vocês depois leiam esses dois textos em casa. O que o Novo Testamento vai nos ensinar a respeito da questão ligada à ressurreição de Cristo Jesus? Em primeiro lugar, nós temos que definir quando foi que isso aconteceu. E você já vai entender daqui a pouquinho porque é que eu vou gastar um pouquinho de tempo com isso. A Bíblia vai mencionar que era quinta-feira quando Cristo Jesus resolveu tomar a Páscoa com os seus discípulos. Era quinta à noite, na quinta-feira, ao pôr do sol, Pedro e João foram até o templo para sacrificar o cordeiro. Todos os cordeiros tinham que ser sacrificados ali. Eles retornam para o cenáculo, preparam o cordeiro, preparam todo o banquete. E naquela noite, juntamente com Cristo Jesus e os demais discípulos, eles comem o cordeiro pascal, juntamente com ervas amargas. Ali estão os pães sem fermento, há também provavelmente frutas secas, quem sabe um pouco de coalhada. Mas o fato é que esses discípulos estão por ali, prontos para poderem comer essa Páscoa, e quando a Páscoa termina, Jesus vai instituir a última ceia, a ceia do Senhor, quando eles tomam o pão sem fermento e ao mesmo tempo o suco de uva, e vai mencionar que aquele pão representa o seu corpo e que o suco de uva representa o seu sangue que é derramado em favor do mundo. Bem, naquela mesma noite Jesus, e o texto bíblico deixa claro que isso tudo aconteceu na véspera do dia da Páscoa. E como a Páscoa ela era um dia fixo no calendário, 14 de Nisan, então fica fácil de poder conseguir de alguma forma estabelecer isso. E pela cronologia bíblica, nós sabemos que naquele ano especificamente, estamos falando do ano 27 da nossa era, a Páscoa acabou caindo numa quinta-feira, ou a véspera da Páscoa, porque a Páscoa começava na verdade ao pôr do sol da quinta e ia até o pôr do sol da sexta. Então, logo na abertura da Páscoa é que o cordeiro pascal era comido. Então, e agora, naquela mesma noite, depois da ceia, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, junto com seus discípulos, ali no jardim de Getsemane, e ali que ele vai ser preso, e depois vem todo o processo de julgamento, que acontece na noite de quinta-feira para a sexta. Na sexta, às 9 da manhã, Jesus vai ser crucificado. Ele permanece na cruz até às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, ele morre. Agora, a partir desse momento, que há uma correria por parte de José de Arimateia e Nicodemos, que vão até Pilatos para poder pedir o corpo. Eles preparam o corpo de Jesus e o sepultam ainda antes do pôr do sol. O texto bíblico vai dizer que aquele dia era o dia de preparação para o sábado. Portanto, não tem como fugirmos disso. Algumas pessoas tentam de alguma forma escapar disso ou mencionar que Jesus na verdade não morreu na sexta-feira e que as coisas não aconteceram da forma como estão ali. Mas o texto bíblico é claro ao mencionar isso. E Jesus, juntamente com os discípulos e as próprias mulheres que ajudaram no processo de sepultamento de Jesus, elas descansam no sábado conforme o mandamento. O texto bíblico é claro ao mencionar isso. Jesus também descansa no próprio sábado. E na madrugada de domingo ele vai ressuscitar. Algumas pessoas querem olhar esse processo tentando mostrar que se o sábado fosse alguma coisa importante ainda a partir daquele momento, Jesus teria ressuscitado no sábado e não no domingo. Porque como ele ressuscitou no domingo, então agora o dia de adoração é o domingo. Nós não podemos aqui misturar as estações. Jesus nunca mencionou isso. O domingo vai continuar sendo para todos os cristãos um dia de grande celebração. E eu digo a vocês por quê. Estou falando do domingo especificamente, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. Assim como
o dia 9 de abril, para mim, é um dia muito importante. Por que o dia 9 de abril é um dia importante para mim? Porque foi nesse dia que eu nasci. Agora, isso vai fazer com que o dia 9 de abril seja um dia sagrado? Claro que não. É um dia especial, mas isso não faz dele um dia sagrado. A Bíblia menciona que Jesus ressuscitou no domingo. Perfeito, primeiro dia da semana. Isso faz do domingo agora o novo dia de guarda, porque é isso que o mundo cristão hoje em dia tenta ensinar. Como Jesus ressuscitou no domingo, então agora o domingo é o dia que deve ser guardado. É interessante que quando nós olhamos aqui para o texto bíblico, e lembrando que os dias, no contexto do Novo Testamento, eles são marcados, no contexto da Bíblia como um todo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o dia começa no pôr do sol do dia anterior. Portanto, o sábado vai começar no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. A partir do pôr do sol do sábado até o pôr do sol do domingo, é domingo. Vem primeiro a parte escura e depois a parte clara do dia. Foi assim que Jesus dividiu os dias lá em Gênesis, no capítulo 1. Foi tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Foi assim que Jesus marcou o tempo quando ele criou o nosso planeta. Então, nessa perspectiva, nós sabemos que durante o sábado as mulheres, bem como o próprio Jesus, descansaram. Na noite de sábado as mulheres foram comprar mais alguns perfumes para embalsamar o corpo de Jesus, o que elas pretendiam fazer logo na primeira hora do domingo. Você percebe que elas guardaram o sábado conforme era o seu costume. É interessante notar que o Novo Testamento vai mostrar que Cristo Jesus guardava o sábado como era do seu costume. A sinagoga ele ia aos sábados como era do seu costume. E quando olhamos para o restante do Novo Testamento, o livro de Atos, por exemplo, vai mencionar o apóstolo Paulo todos os sábados indo à sinagoga. E quando ele chega em Filipos, que não tem uma sinagoga, aos sábados, ele vai para a beira de um rio para buscar um lugar para a oração, juntamente com Silas e o grupo que o acompanhava. E é lá que ele vai conhecer Lídia, que é uma vendedora de púrpura, e eles vão conversar a respeito de Deus, e ela, bem como toda a sua família, vão se converter, os primeiros conversos na cidade de Filipos. Você percebe que o sábado, ele era um dia muito, muito importante. Já a partir do segundo século da nossa era, alguns cristãos já olhavam para o domingo querendo, muito provavelmente, romper com qualquer tipo de ligação com o judaísmo, porque esse foi um grande problema que acabou acontecendo a partir do século II, III da nossa era. As pessoas queriam romper com o judaísmo. E na tendência de querer remover qualquer tipo de judaísmo do cristianismo, o sábado acabou sendo, por algumas pessoas, colocado em desuso. E depois, quando você vai chegar no ano 321, o próprio imperador Constantino vai estabelecer uma lei onde a proibição de guardar o sábado e o domingo ser estabelecido como o dia do Senhor, no lugar do venerável dia do sol, que agora começa um processo de sincretismo entre paganismo e cristianismo. Então, agora, oficialmente, o domingo vai passar a ser o dia de guarda dos cristãos. Mas, biblicamente falando, você não encontra um único texto que faça esse tipo de mudança. E nós só temos que pensar um pouco. Se Cristo Jesus pretendia, de alguma forma, mudar o dia de adoração, você não acha que isso seria, de alguma forma, colocado nas páginas da Bíblia de uma forma bem clara e incisiva? Assim como Cristo Jesus fez em relação a algumas outras coisas. Quando Cristo Jesus foi falar sobre a questão do divórcio, perguntaram para ele: Senhor, e aí, um homem pode mandar embora sua mulher por qualquer motivo e dar carta de divórcio a ela? E Jesus vai dizer: não é assim que as coisas acontecem. Eles vão dizer: mas Moisés deixou. E Jesus vai dizer: Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim no princípio. No princípio o Senhor Deus criou um homem e uma mulher e fez os dois uma só carne. Portanto, não separe o homem aquilo que Deus uniu. A menos que haja infidelidade conjugal, os dois continuam ligados. E se alguém casar com a pessoa que se divorciou, também estará cometendo adultério. E Jesus, quando tem que fazer algum tipo de ajuste, ele menciona. Você não acha que, de alguma forma, ele mesmo
poderia ter dito alguma coisa logo depois da ressurreição, ou que os apóstolos deixariam de forma bem clara, incisiva, dizendo até aqui, como aconteceu com a própria questão da circuncisão. Quando acontece o concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, porque a grande questão agora é, os gentios estão se convertendo, o que nós vamos exigir deles? Eles vão ser circuncidados, não vão ser circuncidados, vão ter que guardar as leis cerimoniais? E o concílio diz de forma bem clara, não, eles não vão ter que guardar as leis cerimoniais e nem ser circuncidados, mas eles têm que se apartar do sangue, dos alimentos que são de alguma forma oferecidos aos ídolos. Ele vai dizer de forma clara o que tem que ser feito. Entretanto, agora nada é mencionado a respeito de uma mudança em relação ao dia de guarda. Se isso de alguma forma tivesse acontecido naquele documento que foi feito pelo primeiro concílio de Jerusalém, eles teriam mencionado, olha, inclusive o dia de guarda não é o sábado, mas é o domingo. Mas nada disso vai ser apresentado dessa forma. Isso nos leva à convicção de que a ressurreição de Jesus foi um fato importante. E nós não temos que ter medo de poder dizer, olha que coisa linda aconteceu no domingo. Cristo Jesus ressuscitou, perfeito, maravilhoso. Tem algum problema nós fazermos um culto no domingo? Claro que não. Não tem problema nenhum. Celebrarmos a ressurreição de Jesus no domingo? De forma alguma. Agora, isso vai fazer com que nós deixemos de adorar a Deus no dia que Ele estabeleceu para ser adorado? Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Mas no 7º dia descansou. Por isso abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. O dia que foi santificado por Deus não foi o domingo, foi o sábado. Nós não podemos permitir que sejam embaralhadas as estações em relação a isso. Ok? Vamos orar juntos? Obrigado, Pai, por Tua palavra, pela certeza que temos de que o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado pela certeza também que temos de que o Senhor ressuscitou a Cristo Jesus no domingo, e louvado seja o Teu nome pela ressurreição de Cristo. Assim como Ele ressuscitou dos mortos, nós temos a certeza de que nós também teremos a oportunidade de ser transformados pelo mesmo poder que o ressuscitou. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo também que nos ajude a permanecermos fiéis a Ti na guarda do sábado. Nos colocamos em Tuas mãos, colocando também cada um dos pedidos que temos nas Tuas mãos, pedindo que nos abençoes também. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?